Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 56. Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7. Quero usar esse versículo aqui como introdução para o estudo de hoje. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a estratégia de Satanás na oração. A oração, irmãos, é você estar em comunhão com Deus. Aquele que tem esta comunhão com o Senhor é uma pessoa de oração. Isaías capítulo 56, versículo de número 7. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim, Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, primeiro nós precisamos entender aquilo que Deus está falando por meio do profeta Isaías, a qual ele diz que a casa dele será chamada casa de oração. Aqui nós vemos no contexto deste versículo, Deus usando o profeta para dizer ao povo o seguinte: seja estrangeiro, ou seja eunucos, qualquer pessoa que se aproximar da casa de Deus com o coração disposto a buscá-lo, o achará. E essa pessoa será bem recebida, será bem-vinda. E o que é melhor, irmãos? Deus ouvirá a oração dessa pessoa. Deus quer que você se achegue a Ele com um coração sincero. Porque quando você vai a Deus com um coração sincero, isso significa que você já mortificou todos os feitos da tua carne. A maior jogada que o diabo fez nos dias de hoje é fazer com que o crente esqueça, que ele existe. Essa foi a maior jogada que o diabo tem feito. E hoje muitos crentes estão vivendo uma vida espiritual assim, como se Satanás não existisse, como se o diabo não existisse, o inferno não existisse, como se ninguém fosse para o inferno. As pessoas estão vivendo assim, irmãos. E isso é uma estratégia do diabo para levar a pessoa a viver uma vida sem oração. Porque ele sabe que quando o crente tem uma vida de oração diante de Deus, ele tem prazer em jejuar, ele tem prazer em se santificar, ele tem prazer em se consagrar diante de Deus. E uma pessoa assim, um crente assim, o diabo não chega nem perto. Por isso que ele não quer que você ore, por isso que ele não quer que a igreja seja uma igreja de oração. E aí essa foi a maior jogada que ele fez, porque com isso os cristãos estão esquecendo de que vivem uma vida de guerra contra o inferno. E é uma das coisas que você que tem o prazer nas coisas de Deus, você que tem o prazer na presença de Deus, você tem que ter em mente isso, que você está em guerra contra o inferno. Aquele que vive uma vida tranquila, como se não tivesse acontecendo nada, esse daí já está dependurado no laço de Satanás. Agora, se você enfrenta luta, se você enfrenta dificuldade para servir a Deus, se você está enfrentando momentos difíceis na tua vida espiritual, não estou falando aqui na vida material não, na vida espiritual, isso significa que você está em guerra contra o inferno. O diabo não está nem um pouquinho feliz com você, e é isso que tem que acontecer, irmãos. Nós temos um adversário, então entenda que ele é o teu adversário. O diabo não gosta de você,
O diabo não vai com a tua cara e ele vai se levantar contra, mas entenda que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é com você, quem será contra você? Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então você não precisa temer, não precisa ficar com medo. Você só precisa se colocar em oração. Os cultos de hoje estão totalmente ao contrário daquilo que era há alguns anos atrás. Lá nos anos 80, nos anos 90, o culto de hoje está totalmente ao contrário. Se você olhar como eram os cultos antigamente nessa época aí, e como são os cultos de hoje, irmãos, a igreja se corrompeu. A oração, ela é a respiração da alma. Na hora da angústia, na hora que parece que a situação vai te sufocar, vai te sucumbir, clama a Deus, fala com o Senhor, e Deus vai te responder, porque a oração é a respiração da nossa alma. Por ela, nós falamos e conversamos com Deus. Ela deve ocupar o lugar principal, ou ela deve ocupar um lugar notável no culto. A oração, ela tem que ser a base principal no culto, irmãos. E hoje a gente não vê isso acontecer mais. Antigamente, a pessoa entrava da porta do templo para dentro, a primeira coisa que ela fazia, dobrava o joelho ali no lugar onde ela ia ficar sentada. Dobrava o joelho, muitos ficavam em oração até o culto começar, intercedendo pelo culto, intercedendo pela vida dela, clamando para que Deus falasse com ela naquela noite, pedindo para que Deus usasse o pastor para trazer uma resposta para ela diante da situação que ela estava vivendo. Agora hoje os irmãos chegam no culto, é como se fosse uma festa, né? É bababá, chega aqui, senta, quer saber de bater papo, trocar ideia. Se não fica sentado na cadeira, vai ficar andando para lá e para cá, conversa com um, conversa com o outro, fala com um, fala com o outro, e você veio aqui na igreja para falar com Deus. O problema é que as pessoas chegam aqui e falam com todo mundo, menos com Deus. A oração, ela não é um discurso, como faziam os fariseus, né? Os fariseus, eles faziam ali os seus discursos. Lembra lá do fariseu e o publicano, que Jesus ilustra ali essa passagem? Jesus fala assim, que em uma certa ocasião reuniu ali os fariseus e o publicano estava junto ali. Quem era o publicano? O cobrador de impostos, que todos odiavam, e o fariseu como um religioso, né? Aí o fariseu chega lá e toma a palavra e começa a fazer a oração dele, que é uma oração de discurso. Olha o que ele diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais publicanos. Eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta. E o publicano, Jesus fala assim, que o publicano sequer usava erguer os olhos aos céus, de tão envergonhado que ele estava com aquela oração que o fariseu estava fazendo. E aí Jesus fala que o publicano batia no peito assim e clamava: ó Deus, se propício para comigo que sou pecador. Aí Jesus fala assim, pergunta para os discípulos: quem desceu justificado para sua casa? O fariseu que fez um discurso ou o publicano que fez uma oração? Então, oração é isso, irmãos. É você ser sincero com Deus. Ali o publicano falou da alma, né? A oração não é uma reza programada também, não é algo assim decorado. A oração é você falar com Deus aquilo que está no teu coração. Se você buscar Ele com um coração sincero, mesmo sem palavras nenhuma, Deus vai te responder. A oração é a respiração e o suspiro do nosso espírito
por Deus. Então o nosso espírito clama pela presença de Deus, suspira pela presença de Deus. Davi, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma almeja a presença de Deus, como uma terra seca almeja a água. Então, quando você ora, você está expressando esse sentimento. É o sentimento do teu espírito, a necessidade do teu espírito para com Deus. Agora, aquele que não ora, é a mesma coisa de dizer assim: eu não preciso de Deus. Satanás, ele coloca irreverência na oração. Quer ver como que o diabo trabalha nisso? Às vezes você chega aqui na igreja e você vem com o propósito de orar, aí você chega, dobra o teu joelho aí, começa a orar, falar com Deus. Aí o diabo vai pegar duas pessoas que não têm compromisso com Deus, vai colocar sentado ali do teu lado para ficar batendo papo. Ou então você está aí dobrando o teu joelho aí você está aí orando, às vezes nem é dobrado o joelho, está aí sentado orando, falando com Deus. Aí de repente chega o irmãozinho: irmão, dá licença aí, deixa eu sentar aí do teu lado. Pronto, já desconcentrou, quebrou, aquela ligação tua com Deus. Isso são estratégias satânicas, irmãos. Satanás, ele coloca a irreverência na oração dessa forma também, Aquelas pessoas, às vezes o pastor fala assim, o pastor ou o irmão que está aqui na frente, o dirigente, fala: irmãos, vamos fechar os nossos olhos para orarmos. A maior parte das pessoas fecha o olho e aquilo fica assim. Não fecha o olho por nada. É irreverência com a oração. Isso é coisa satânica. Mas pastor, eu posso orar com os olhos abertos? Você pode falar com os olhos abertos, mas orar não. Porque enquanto teus olhos físicos estão abertos, você está contemplando o carnal. A hora que você fecha os teus olhos, você abre os olhos espirituais, você vai contemplar aquilo que é espiritual. Uma outra coisa que o diabo usa também na hora da oração a hora que a igreja vai orar, o irmão começa a andar para lá e para cá, o irmão, a irmã, o jovem, Enquanto está todo mundo conversando antes de começar o culto, a pessoa está sentada aí. A hora que ela: vamos levantar, vamos orar, vamos começar o culto, aí a pessoa já começa a andar para lá e para cá, ela vai no banheiro, vai tomar água. São estratégias satânicas para que a pessoa não ore. Uma outra coisa que o diabo usa também aí, isso tem sido em muitas igrejas, graças a Deus aqui com a gente isso não tem acontecido, mas o pastor falou assim: irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar encerrando esse culto. O irmãozinho já enfia a mão no bolso, cata a chave do carro e tchau. Não espera a oração final não, irmãos. Isso daí é o que? Irreverência com a oração. Jesus, numa certa ocasião, ele chamou alguns dos discípulos dele para ir orar com ele no monte. E aí Jesus falou para eles assim: olha, fica aqui que eu vou me retirar um pouquinho para orar, mas vigie. Jesus falou isso para os discípulos. Jesus se retirou, estava ali orando, de repente Jesus voltou lá onde os discípulos estavam. Eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Estavam dormindo. E aí Jesus fala para eles assim: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A pessoa que não tem uma vida de oração, a carne prevalece sobre ela. A carne fala mais alto. A pessoa que não tem uma vida íntima com Deus em oração, irmãos, ela acaba sucumbindo aos desejos da carne. Olha para Judas Iscariotes. Você não vê em momento algum a palavra de Deus citando que Judas estava em uma oração. Você não vê em momento algum a palavra de Deus citando isso.
E qual foi o resultado que ele teve? Suicídio. Se matou. Olha para o rei Saul. O rei Saul era um homem rebelde, era um homem que não buscava Deus, era um homem que não tinha reverência com as coisas de Deus, era um homem que não orava. Foi um homem que no fim da vida, ao invés de buscar a Deus, ele foi buscar o quê? Uma feiticeira. Ele foi buscar ajuda numa feiticeira. Por que isso aconteceu? Porque não era um homem de oração. Então, irmãos, a estratégia do diabo é fazer com que você não ore em momento algum, porque ele sabe que você não orando, você se torna fraco. Ele sabe que você não buscando a Deus, não orando, você se torna uma presa fácil para ele. Ele vai armar de todas as estratégias. Quando você tem uma vida de oração, Satanás não tem controle sobre a tua vida. A oração nos coloca em vigilância. Quando você ora, você é uma pessoa que vigia. Olha o que Jesus fala aí em Lucas, capítulo de número 21. Abra a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 21, versículo de número 36. Fala assim, ó: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e se estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, Jesus vem deixando este alerta: vigiem e orem em todo o tempo. Jesus não está falando, irmãos, só alguns minutinhos do dia. O apóstolo Pedro, ele fala assim lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8: seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ser sóbrio é você ter a tua mente limpa de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. Você ter a tua mente purificada pela palavra de Deus, ocupada pela palavra de Deus. A oração não nos deixa cair em tentação. Vai lá em Mateus capítulo de número 26, versículo 41. Jesus fala assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa vida de oração deve ser constante, tá? Eu falei, não é só um minutinho ou outro, não. Tem que ser constante. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 15, versículo 17, ele fala assim, ó: orai sem cessar. Você acha que Eva falou para Deus assim: Deus, ó, amanhã eu vou lá ter uma conversa com uma serpente? Você acha que ela falou isso para Deus? Não falou. Ela não falou, por isso que caiu no pecado. Eva, quando ela comeu o fruto ali, né, ela se sentiu assim meio diferente, porque o pecado entrou nela. Ela se sentiu meio diferente, chegou diante de Adão ali e ofereceu o fruto para ele comer. Adão, ó, eu comi, estou me sentindo assim um pouco estranho, experimenta para você ver. Adão falou com Deus antes de comer aquele fruto? Não. Quando eles ouviram a voz de Deus, o que eles fizeram? Fugiram, se esconderam, porque sentiram vergonha. Essa é a situação daquela pessoa que não ora. Ela sente vergonha. Vergonha de si mesma, ela se sente nua diante de Deus. Agora, a oração te reveste por completo. Quer ver um outro exemplo? Paulo e Barnabé tiveram uma discussão feia. Aí, uma certa ocasião, eles estavam partindo de viagem
Paulo teve um desentendimento lá com um dos irmãos, e aí Barnabé falou assim: ó, vamos levar ele junto. Acho que foi Marcos, parece. Foi Marcos. Aí Barnabé falou assim: vamos levar ele junto. Paulo: não, junto comigo ele não vai. Estou usando aqui minhas palavras, né? Não, junto comigo ele não vai. Começaram a discutir, se separaram, porque não oraram antes. Não oraram. Se eles tivessem orado, com certeza Deus ia dar um acordo ali para eles. Os dois iam continuar juntos, mas não. Barnabé foi com Marcos, e Paulo pegou Silas ali e seguiu o caminho dele junto com Silas, separados, porque não houve oração. É isso que o diabo quer fazer. Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo, viu? Estou falando aqui de Barnabé. Olha para você ver o quanto o diabo é astuto. Agora pare e pense um pouquinho: quem somos nós perto de Paulo, perto de Barnabé? Quem somos nós? Se o diabo fez isso com eles, você acha que não vai fazer conosco? Você está vendo quanto você tem que orar e vigiar, irmãos? O diabo quer tirar você da presença de Deus. O diabo quer te envergonhar, quer te ver humilhado. Então comece a orar, comece a se revestir, comece a se fortalecer em oração. É tempo de nós que estamos ouvindo essa palavra aqui buscar a origem das veredas antigas, crentes de oração, para que o inferno seja envergonhado. Nós somos chamados a orar uns pelos outros. Agora, se você não ora, se você não tem uma vida de oração com Deus, você não vai ter o hábito de interceder. Você não vai interceder pelo teu familiar, você não vai interceder pela tua igreja, você não vai interceder pelo teu pastor, você não vai interceder pelo povo, você não vai interceder pelos irmãos do louvor, porque você não tem uma vida de oração. Agora, aquele que tem essa vida de oração com Deus, ele tem prazer, ele chega na igreja, ele quer orar, ele quer interceder, ele quer fazer visita para orar com as pessoas. E a Bíblia fala isso aí, ele vai no Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Tiago fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Por que o diabo não quer que você ore? Porque a oração te faz forte. Abraão, ele orou a Deus intercedendo por Sodoma. E aí Abraão começou a interceder por Sodoma: Senhor, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade? Não, Abraão, por amor aos 50 eu não vou destruir. Senhor, me perdoa, mas e se houver 40? Não, Abraão, por amor aos 40 eu não vou destruir. Senhor, e se houver 30? E se houver 10? Não, Abraão, por amor a eles. Olha, não havia nem 10 justos lá naquela cidade, que foram destruídas, né? Só salvou a família de Ló porque Abraão intercedeu por eles. Então a tua intercessão pelo teu parente, pelo teu familiar, irmãos, vai fazer com que Deus tome uma posição e vai tirar eles das mãos de Satanás. Lembra da luta de Jacó com um anjo lá no vale de Jacó? O profeta Oséias, lá no capítulo de número 12, ele vem falando sobre isso daí. E ele fala que Jacó foi forte, porque Jacó orou ali, intercedeu, ele lutou pela bênção dele, irmãos. E você em oração tem que ser assim também. Olha para você ver o quanto o diabo arma estratégias para impedir você de orar. Lembra da passagem de Daniel? Era um homem que orava 3 vezes por dia. E aí destacaram ali entre os príncipes da Babilônia 3 jovens para ser cabeça sobre os príncipes, e Daniel era um deles. Só que aí o rei deu uma peneirada lá
e viu, colocou Daniel por cabeça de todos. Aí os outros que estavam abaixo de Daniel sentiram dor de cotovelo, né? Vamos dar um jeito de derrubar Daniel aí, vamos dar um jeito de acabar com ele. Só que nós temos que pegar ele naquilo que pertence ao Deus dele. E qual foi a estratégia que eles acharam? Daniel ora 3 vezes por dia. Então vamos falar para o rei fazer um decreto que durante 30 dias as pessoas não vão poder pedir nada para deuses nenhum, só para o rei. E aquele que desobedecer esse decreto aí vai ser lançado na cova dos leões. Isso intimidou Daniel? De maneira alguma. Nem a cova dos leões intimidou Daniel, porque ele tinha uma vida de oração.